deputado João Bruto da Costa tem a palavra. Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Em primeiro lugar, eu queria, em nome do PSD, enaltecer o trabalho da Comissão, de todos os deputados que a compuseram e que se disponibilizaram para trabalhar nesta problemática e realçar o trabalho quer da Senhora Presidente, quer do Senhor Relator, em levar a bom termo aquele que era a tarefa que nos estava incumbida. Esta Comissão parece-me que funcionou em bom ritmo, em tempo útil, e apresentou propostas que de facto, e apresenta conclusões que de facto são importantes para o melhoramento da aplicação da medida do rendimento social de inserção, desde logo nos Açores. E queria também dizer que, por parte do PSD, assumimos desde já, como aliás resulta do próprio relatório, e estamos prontos para iniciar o trabalho de propositura e de concretização das propostas que são apresentadas pela Comissão e corporizá-las, e estamos, nessa medida, disponíveis e proponentes para, acompanhando com os restantes grupos e representações parlamentares, possamos em conjunto apresentar e corporizar as medidas que são propostas neste relatório para o tornar efetivamente um contributo prático para a melhoria da aplicação desta medida. Queria também dizer que esta Comissão nasce, em certa medida, após um desafio por parte do Sr. Presidente do Governo para que se fizesse uma comissão que pudesse analisar o rendimento social de inserção e a sua aplicação na região autónoma dos Açores. Pena é que o Sr. Presidente do Governo não pudesse hoje estar presente para ouvir aquilo que são as recomendações deste relatório, mas certamente que o Sr. Presidente do Governo estará a ouvir online este plenário e envio-lhe daqui os meus saudosos cumprimentos. Quem ouviu a apresentação deste relatório por parte do Sr. Relator podia facilmente retirar das palavras que contém as conclusões e as propostas desta Comissão e rever-se em boa parte, se não mesmo numa maior parte, naquilo que têm sido as propostas e os alertas e as intervenções, desde logo neste plenário, por parte do Partido Social Democrata. Nós sempre dissemos aqui que o PSD é totalmente a favor da existência de uma medida com esta natureza, com este desenho, e que ela necessita, apesar de necessitar de alguns aprimoramentos, necessita sobretudo é de ser aplicada em condições e como está desenhada para ser aplicada. O que nós sempre dissemos aqui foi que o RSI não era devidamente aplicado para aquilo a que se destinava. Destina-se a libertar pessoas que estão na extrema pobreza, libertá-las dessa condição social de dependência do Estado e de um apoio do Estado. Não pode limitar-se a ser a atribuição de um subsídio, de um cheque, para que as pessoas vivam e satisfaçam as suas necessidades básicas. Era preciso dar o outro passo que é necessário e da qual a medida é composta, e que é a inserção social. E ao ler as conclusões deste relatório, o Sr. Deputado Artur Lima certamente também as leu, ao ler as conclusões deste relatório, nós podemos claramente verificar que o que se passou nestes 13 anos de aplicação do RSI, o que se passou foi que a medida só foi aplicada na parte da entrega de um cheque e de uma compensação financeira às pessoas que dele necessitam. Foi feito muito pouco na parte da inserção social. Foi feito muito pouco, Sra. Secretária, na parte que diz respeito a potenciar os beneficiários, a dar-lhes as condições e a permitir que eles possam adquirir competências, assumir novos compromissos e serem responsabilizados por o facto de receberem do Estado este apoio. E, de facto, quando muitas vezes nesta Casa o PS vem defender a forma como tem aplicado esta medida, acusando sempre os outros de tentarem dar uma má imagem
do RSI e darem uma má imagem dos beneficiários, essa acusação é de facto uma acusação que se reflete sempre no Partido Socialista. Porquê? Porque de facto o Partido Socialista, ao ter feito este percurso de aplicação do RSI, ao não ter aplicado a medida verdadeiramente naquilo que ela se destina, ao não ter privilegiado a parte da inserção dos beneficiários, da sua qualificação, da sua procura ativa de emprego e da sua inserção na sociedade, permitiu que se criassem vícios e se criassem situações de rotinas que não beneficiam em nada as pessoas que são beneficiárias. E nessa medida, este relatório vem de facto ao encontro daquilo que têm sido as posições assumidas pelo PSD nesta Casa. É necessário que as pessoas que beneficiam do RSI sejam responsabilizadas na medida daquilo que são as suas capacidades e possibilidades. É certo que nem todos podem trabalhar, é certo que nem todos têm condições iguais para adquirir competências para poderem contribuir de outra forma na sociedade. Mas é certo também que aqueles que podem e aqueles que têm condições devem, de facto, ser confrontados com a necessidade de terem uma procura ativa dessas condições para poderem participar na sociedade. E a este propósito não podia deixar de reforçar aquilo que é dito na conclusão geral, na conclusão final por parte deste relatório, e em que é dito muito claramente aquilo que o PSD tem afirmado ao longo dos últimos anos neste plenário e que o PS tanto lhe custa assumir. E o que é facto é que a medida, como diz o relatório, carece de ser melhorada em termos qualitativos. É precisamente isto que nós temos dito, é precisamente isto que nós temos confrontado o Partido Socialista e é precisamente por isto que nós temos sempre dito e continuamos a dizer que se isto não for feito, a medida não estará a ser bem aplicada. E carece de ser melhorada em termos qualitativos, apostando cada vez mais em estratégias personalizadas, na elaboração dos acordos de inserção, onde obrigatoriamente se invista na melhoria das competências que favoreçam a inserção no mercado de trabalho, corresponsabilizando os beneficiários. Qualquer cidadão que ouça estas palavras certamente se revê naquilo que tem sido o discurso do PSD nesta matéria. Nós não temos, Sr. Deputado Pedro Medina, uma oposição dúbia sobre o RSI. Nunca tivemos. Nós defendemos esta medida, nós ajudámos a implementá-la quando no Governo a transformarmos de rendimento mínimo em rendimento social de inserção com a vossa participação, mas nunca deixaremos de dizer que é preciso implementá-la como ela foi desenhada. Esse é que é o defeito e essa é que é a crítica que pode ser feita a esta medida. Tem que ser fiscalizada e tem que ser implementada para aquilo a que se destina. E por isso mesmo este relatório também vem dizer aquilo que o PSD sempre disse ao longo destes últimos anos. Não pode o RSI ter um caráter meramente assistencialista. É isto que está explanado na conclusão final, na conclusão geral deste relatório. Não podemos continuar a ver o RSI como apenas dar um subsídio ou dar um cheque a alguém que necessita de satisfazer necessidades básicas. É preciso algo mais, é para isso que ele existe e é para isso que deve ser aplicado. E por isso, quando o relatório diz que é fundamental contribuir para travar o processo de reprodução assistencialista, estamos a ter uma preocupação, e muito bem, por parte da Comissão e por parte de todos os partidos que nela participaram, uma preocupação em que as gerações que agora já são filhos de beneficiários do RSI não venham também elas a sentir que é fácil estar no RSI. É fácil ou por outra, é uma medida de escape para uma existência mais ociosa na sociedade. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que o RSI sirva para que as pessoas se libertem da sua condição de necessidade, que seja uma medida transitória de apoio à extrema pobreza, mas que o Estado, ao assumir isso, assuma também a responsabilidade de ajudar essas pessoas a adquirirem as condições necessárias a poderem por si próprias libertar-se da necessidade de um apoio social. Por outro lado, também exigimos, e também é para isso que a medida existe, que os beneficiários sejam responsabilizados e aqueles que podem efetivamente e que devem efetivamente trabalhar ou adquirir novas competências, que sejam confrontados com essa necessidade para que não fiquem
a beneficiar de uma medida sem darem nada em troca. As pessoas, quando têm condições para ajudar e quando recebem um contributo social do Estado, devem também ter o seu tributo social na sociedade. Quando não há emprego, devem, como diz o relatório, também participar em trabalho comunitário, desde logo no âmbito das empresas sociais, para que possam e devam estar habilitados. Quando não têm habilitações literárias, devem ser ajudados e responsabilizados no sentido de as adquirir e de se esforçarem para tal. Não podemos é continuar a fazer de conta que a medida só tem a vertente assistencialista e que não tem a vertente de inserção social. E nessa medida o PSD fica satisfeito por o PS finalmente perceber que a medida tem estas duas vertentes e que as deve aplicar em toda a sua extensão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminou o tempo do PSD.